Boa noite a todos. Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de jornada. É muito bom estar aqui. Eu acabei de dizer para Rosana que é muito gostoso estar numa casa assim, com essa simplicidade, com essa pureza, onde a gente se sente tão bonito, né? Faz bem para a alma, afaga o nosso coração. Muito obrigada a vocês, viu? Pela recepção, pelo convite, pelo carinho. Como disse a Rosana, o tema central do mês espírita é o Espiritismo e você. Então eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui com vocês, apontando uma direção ou talvez uma forma de olharmos de uma maneira diferente para um triângulo: Espiritismo, Deus e nós. Eu me lembro de que quando eu era criança ouvia-se falar assim: aquele senhor é um homem de bem. E até hoje a gente ouve algumas pessoas, né, dizendo isso, quando se referem a uma pessoa que é íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha com respeito, com responsabilidade, que paga suas contas em dia, né? Então, costuma-se dizer, é um homem de bem. Talvez essa afirmação não seja de todo falsa. Existe um princípio lá dos primórdios do direito romano que dizia: viver honestamente, ao outro não lesar, dar a cada um o que é seu. Esses eram os princípios de um cidadão de bem. Viver honestamente, não lesar as outras pessoas e dar a cada um o que é seu. Mas, quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós recebemos das mãos maravilhosas e da inteligência ímpar de Kardec um parâmetro do que seja um homem de bem. E aí nós vemos que essa coisa de viver honestamente, de não fazer mal para ninguém, não prejudicar ninguém, não é uma definição completa do homem de bem. O que Kardec nos coloca, o homem de bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, é todo um elenco, né, de requisitos para que se possa dizer que é um homem de bem. Não vou nem enumerar aqui, porque são 2 páginas de descrição das características de um homem de bem. O homem de bem vai muito além do que a gente imagina. Apenas para efeito da nossa reflexão, eu quero trazer 2 frases que estão contidas nesta descrição de Kardec. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, só aí a gente já vê que é muito mais profundo. É muito mais profundo. Porque a lei de justiça, de amor e de caridade nos diz o quê? Nos diz o que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a si mesmo. Significa não fazer ao outro o que eu não quero que o outro me faça. Mas significa também fazer ao outro o que eu quero que os outros me façam. Então, não é só não fazer mal. Não basta não fazer mal. Não prejudiquei ninguém, não fiz mal a ninguém. Tá bom, mas isso só não basta. É necessário fazer o bem. Então, se eu quero que os outros me façam o bem, eu devo fazer o bem aos outros.
Porque o Livro dos Espíritos também nos ensina que nós responderemos por todo o mal que fizermos, sabemos disso. Mas também responderemos por todo o mal advindo do bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, toda vez que eu posso fazer o bem e deixo de fazê-lo por minha vontade, não por uma impossibilidade, mas por minha vontade, deixo de fazer o bem, e disso advier o mal, esse mal é também minha responsabilidade. Então, apenas esta característica do homem de bem já é suficiente para nós termos uma noção de que temos um caminho longo à frente para trilhar. Também, Kardec nos diz que o homem de bem acredita em Deus, na sua justiça, na sua bondade e na sua sabedoria. Será que todas aquelas pessoas que pensam que são homens de bem acreditam realmente em Deus? Acreditam na sua justiça, na sua bondade, na sua sabedoria? Será que é possível ser um homem de bem sem acreditar em Deus? Será que pode alguém ser um homem de bem sem acreditar em Deus? Pode. É difícil, mas pode. Muitas pessoas dizem não acreditam em Deus, mas acreditam numa força superior, né? Acreditam em algo maior, uma inteligência maior que comanda tudo isso aí, e se comportam como homens de bem. Né? São pessoas que conduzem seus passos no caminho do bem. Procuram, mesmo sem aquela fé em Deus, procuram viver de acordo com as leis divinas. Mas isso não é tão comum, porque, em geral, o homem de bem é um espírito evoluído. Ele é um espírito que já tem uma bagagem muito grande que conquistou ao longo de muitas existências. Então, já traz consigo uma convicção da existência de Deus, da ideia de Deus. Já é inato desses espíritos mais evoluídos. Pode até, muitas pessoas acham que crer em Deus é seguir uma religião. Não necessariamente. Tem muitas pessoas que podem crer em Deus, que podem viver de acordo com as leis divinas, que podem respeitar as leis divinas sem ter um rótulo religioso. Não há necessidade de se ter um rótulo. Né? E Kardec nos diz que essas pessoas, que são os homens de bem, em geral, são pessoas confiantes, são pessoas que enfrentam as vicissitudes, as angústias, os problemas da vida, sem sobressaltos, sem temores, sem desespero. Tem equilíbrio, tem serenidade diante das agruras da vida. Porque entendem que se Deus permite que tudo isso aconteça, é para o próprio bem deles. Então não se revoltam contra Deus. Entendem que a justiça divina é sábia e é perfeita. E não permite que ninguém passe por algo que não seja benéfico, que não seja necessário. Por outro lado, também são pessoas que cumprem seus deveres para com os seus semelhantes, né? Respeitam as criaturas. São pessoas que sabem que qualquer prejuízo que causar a outro, terão que responder por isso. Tem noção de responsabilidade. Agora, uma questão que nos cabe também, já que nós perguntamos se é possível ser um homem de bem sem acreditar em Deus, será que é possível acreditar em Deus e não ser um homem de bem? Infelizmente é. Infelizmente é. Se nós fizermos uma pesquisa em todos os países do mundo, a grande maioria da população crê em Deus. Imagine se você fizer um censo, né? E perguntar para as pessoas, você acredita em Deus? Não precisa nem dizer qual a religião. Acredita em Deus? A grande maioria vai dizer que acredita. Mas muito poucos
raríssimos são os que se conduzem com a convicção da presença divina, com a convicção de que Deus está sempre presente. E o pior que isso, né? Muitos usam a crença em Deus como um apoio para as suas maldades, né? Infelizmente. Tem pessoas que, em nome de Deus, nós sabemos, ao longo da história da humanidade, muitos conflitos, muitas guerras, muita violência se tem perpetrado em nome de Deus. Em nome de Deus, que é o Senhor da vida, a matança se espalha pelo mundo. Não precisamos ir muito longe, basta lembrarmos das cruzadas, da Inquisição, né? Chamada de Santa Inquisição, né? Tribunal do Santo Ofício. Quantas mortes, quanta violência, quanta perseguição, quanta injustiça em nome de Deus. E isso porque as pessoas diziam acreditar em Deus. No passado, sacerdotes venciam canhões de Israel. Os canhões se preparando para irem para a guerra e os sacerdotes benziam em nome de Deus o canhão. O que um canhão faz? Um canhão mata, destrói. E em nome de Deus eram benzidos pelos sacerdotes. Né? Em nome de Deus, muita maldade se faz ainda hoje, né, no nosso mundo. Por grupos, por entidades, por sectarismo religioso e tudo mais. Mas também, individualmente, muita maldade é exercitada por aqueles que dizem acreditar em Deus. Muitos malfeitores, né, pedem ajuda de Deus, né, para as suas estripulias. O Richard Simonetti diz que o amigo do alheio, aquela pessoa que gosta de se apropriar do que não pertence, né, amigo do alheio, antes de sair para a sua jornada, pede a proteção de Deus e principalmente de São Dimas, mas se esquece de que o Dimas, aquele bom ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, foi consagrado como o padroeiro dos malfeitores redimidos, daqueles que se arrependeram, mas aquele que ainda está em atividade também pede a proteção de São Dimas, né? Para ele poder fazer um assalto, um furto bem feito, né? Então, a pessoa diz que acredita em Deus, mas não se comporta como quem acredita em Deus. Muitos líderes religiosos que são familiarizados com a ideia da presença divina, nem por isso deixam de se envolver em comportamentos reprováveis, em condutas muitas vezes criminosas, né, com crimes, na maior parte das vezes, relacionados com sexo, e acham normal. E são homens que têm a convicção de Deus, mas isso não os impede de corrigir suas más tendências, de buscar fugir desses desvios de comportamento e ter uma conduta mais adequada, mais apropriada à sua condição de crente em Deus. Muitos orientadores religiosos que se utilizam dos recursos da oratória para convencer as pessoas a doarem grandes quantias de dinheiro ao Senhor, como se Deus precisasse disso. E isso é uma prática da mais pura exploração da fé das pessoas simples, das pessoas que se deixam, né, levar por esse tipo de argumento. Então, são atitudes que não condizem com a pessoa que diz que crê em Deus. Eu creio em Deus, apregou uma fé em Deus,
mas não vivem como homens de bem, como homens que tenham consciência da presença divina. E o problema desses homens que acreditam em Deus, mas que não são homens de bem, está na convicção antropomórfica de Deus, presente em todas as religiões desde sempre. Ao inverso do que diz a Bíblia, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, inventaram um Deus que é a imagem e semelhança do homem, dotado de paixões, dotado de vícios, de todas as fraquezas humanas. Imaginavam Deus assim. E sempre foi assim. As pessoas acreditavam num Deus que era como o ser humano. Então, tudo que o ser humano sente, tudo que o ser humano faz, todas as suas reações, Deus tem tudo isso igual. Nós encontramos lá na Bíblia, em Samuel 15, que Jeová determinou a Saul, rei de Israel, que passasse a fio de espada tudo o que respirasse na cidade de Amaleque. Olha, tudo o que respirasse na cidade de Amaleque deveria ser cortado a fio de espada. E Saul cumpriu a ordem. Mas ele achou melhor poupar os bois e as ovelhas, porque poderiam servir de alimento para o seu povo. Ele estava pensando no seu povo. Poupou os bois e as ovelhas. E isso despertou a ira de Jeová. Então, Saul foi castigado, caiu em desgraça, culminou com sua morte e a morte de seus filhos, como castigo pela sua desobediência. Ah, que tristeza acreditar num Deus assim, num Deus violento, num Deus que tem raiva, num Deus que incita a violência, que se vinga, que manda matar, não poupa nem os pobres animais. Então, essa ideia, essa noção desse Deus bravo, foi que manteve nos homens, né, mais primitivos o medo. Então as pessoas temiam Deus, deixavam de fazer certas coisas, deixavam de agir de uma maneira equivocada, porque tinham medo do castigo de Deus. E essa noção veio seguindo durante os séculos, durante os milênios, e essa ideia desse Deus sanguinário foi que prevaleceu e que fez com que os homens tivessem essa cultura do medo. E aí, a partir disso, nós imaginamos que não é de admirar que os antigos líderes do povo judaico, né, do judaísmo, desejassem eliminar Jesus. Jesus se atreveu a falar de um Deus que é amor, que é bondade, que ama seus filhos, que quer a felicidade de seus filhos. Jesus ensinou que as bem-aventuranças celestes estão reservadas para os humildes, para os pacificadores, para os misericordiosos. Então, isso contrariava totalmente a noção de divindade que era cultuada naquele tempo. E para aqueles líderes isso não era interessante, porque era melhor que as pessoas tivessem medo, porque as criaturas com medo são mais fáceis de ser dominadas. E aí Jesus vem e fala tudo o contrário, que Deus não é para ser temido, é para ser amado, que Deus não castiga, que Deus ama. Isso foi uma afronta muito grande. Por isso era interessante eliminar Jesus. Mas Jesus nos trouxe a ideia de um Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é perdão. Nós já passamos a ver Deus de uma maneira diferente daquela que os povos mais antigos
Tinha. Mas mesmo assim, nós ainda continuamos imaginando Deus como uma pessoa. Mesmo depois do que Jesus falou, nós ainda durante todos esses séculos continuamos pensando em Deus como um ser, como uma criatura. Aí vem Allan Kardec e, ao codificar o ensinamento enviado pelos espíritos superiores, ao elaborar aquele estudo absolutamente didático, pedagógico, acessível a todos, coloca como primeira questão, a questão fundamental, a primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. Ui, de ninguém. Sem problema. Deus não é uma pessoa. Kardec coloca que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não é um ser, ele não é uma criatura, ele não é um homem, ele não é uma pessoa. É uma inteligência suprema. Nos apresenta Deus como a consciência cósmica, a mente criadora, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, que está presente em todo o universo. Então, nós temos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está presente em todos os lugares. Ele tem ciência de tudo e ele tem todo o poder. Deus está em tudo, em tudo. E nós ainda não temos esta noção muito clara, não temos ainda a capacidade de perceber Deus dessa forma. Espíritos superiores que têm passado pelo nosso planeta têm trazido exemplos, né, de um respeito pela vida, um respeito por tudo que é criação divina, vendo Deus em tudo. Nós vemos Francisco de Assis, que chamava seres animados e inanimados de irmãos, inclusive irmão Sol e irmã Lua. Nós vemos Albert Schweitzer, grande missionário, desenvolveu um trabalho notável com os cancerianos na África. Ele se recusava a matar um inseto, porque dizia que o inseto é filho de Deus como ele. É uma reverência pela vida, dizia ele. E o próprio Chico Xavier, que há pouco tempo esteve entre nós, tem muitos episódios até pitorescos da vida do Chico, que mostram esse seu comportamento também de reverência pela vida. Tem um caso do Chico Xavier que é bastante interessante. Vários amigos que gostavam de pescaria sempre chamavam o Chico para pescar. Vamos com a gente, vamos pescar um pouquinho, vamos. E o Chico nunca aceitava. Até que um dia, de tanto que aqueles amigos insistiram com ele, ele falou: acho que eu já estou sendo até desagradável, né? De tanto recusar o convite. Eu aceitei. então foram para a beira do rio. Estava um dia muito bonito, um dia estava bom para peixe, né? Como costumam dizer os pescadores, um dia estava bom para peixe. E todos os amigos foram pescando e enchendo os seus cestos, e cada um com o seu cestinho já bem provido dos peixinhos, e o Chico não pegava nada. Estava ali desde cedo, não conseguia pegar nem um peixinho. E aí os amigos disseram: mas o que está acontecendo? Será que há algum problema mediúnico? Porque tudo que se referia ao Chico, né? As pessoas já acreditavam ao fenômeno mediúnico. Será que há algum problema mediúnico que está atrapalhando? Que
que o Chico não está conseguindo exercitar. Ô Chico, o que foi? O que aconteceu? Chico, não, sabe o que é? É que eu não coloquei isso no anzol. Ele ficou ali o dia inteiro fazendo companhia para os amigos, mas não pescou, porque não estava nele, não era da índole dele, né? Tem aquela outra história também das formigas que iam comendo todas as verduras da horta do pai, né? E até que o pai falou assim: amanhã eu vou essas formigas vêm do quintal do vizinho, atravessam por baixo da cerca e vêm comer toda a minha horta. Amanhã eu vou comprar veneno, vou pôr aí no caminho dessas formigas, quero acabar com elas. E o Chico ficou apavorado, né? Aí de noite ele correu lá, foi conversar com as formigas. Olha, minhas amiguinhas, vocês não venham mais para cá. Vocês estão comendo aqui as coisinhas que meu pai planta e que vão servir de alimento para a nossa família. Então, não venham para cá, que senão vocês vão morrer. Ele vai com veneno, mas vocês vão morrer. Vão para o outro lado. Olha, pega para aquele lado de lá. Lá tem os matinhos, vocês podem comer à vontade. Que aqui não vai fazer falta para ninguém. Conversou com as formiguinhas. No dia seguinte não tinha formiga nenhuma na horta do pai dele. E as formigas foram para outro lado, para outro caminho, encontraram outro tipo de matinho para pegar e deixar em paz a horta. Então, imaginem, gente, que coisa, uma criatura da elevação de Chico Xavier conversando com as formiguinhas para salvar a vida delas, para que elas não morressem envenenadas. Elas não sabem que isso aqui não pode comer. Tem que ensinar para elas que isso aqui não é para elas é para o outro lado. Que grandeza, né? Que é uma coisa tão grande que custa para a gente até entender. Aí, nós perguntamos, por que nós temos tanta dificuldade para ver como o Francisco de Assis, como o Albert Schweitzer, como o Chico Xavier, a presença de Deus, desse Deus que Jesus nos revelou? Por que nós temos tanta dificuldade? E o próprio Jesus nos responde no Sermão do Monte, lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, para podermos ver, perceber a presença de Deus, nós precisamos limpar os visores da alma. Nós precisamos limpar o nosso coração dos sentimentos inferiores, dos vícios, das paixões, de tudo isso que nos prende à inferioridade. Nós precisamos adotar um comportamento mais adequado. Nós precisamos de uma atitude mais correta, de uma conduta mais íntegra, um pensamento mais elevado. E aí, muitas pessoas dizem assim, mas essa depuração espiritual é uma coisa muito difícil. Nós temos tantas imperfeições, nós temos tantas fragilidades. Eu nunca vou conseguir. É um trabalho impossível para o ser humano. Mas nós precisamos entender que não é. Nós temos um conselho do Francisco de Assis mesmo, que nos diz que nós devemos começar fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estaremos fazendo o impossível. Não é uma mudança assim, de um dia para o outro. É um processo. É um processo vagaroso, lento, mas em persistência. Então, para nós, o que seria necessário no nosso estágio? Para fazermos primeiro o necessário, depois o possível, até chegarmos ao impossível. O que é o necessário? O necessário é aquela reflexão diária, antes de deitar a cabeça no travesseiro, pedindo a orientação dos espíritos benfeitores. Vamos passar em revista o nosso dia. Vamos ver tudo o que nós fizemos durante aquele dia. Será que eu fiz
todo o bem que eu poderia ter feito? Será que evitei todo o mal que eu poderia ter evitado? Santo Agostinho nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos pensar no fim do dia: será que no dia de hoje alguém tem algo a se queixar de mim? E será que se Deus resolvesse me chamar hoje, ao chegar no outro lado da vida, eu teria vergonha de encarar alguém? Essa colocação de Santo Agostinho é algo que nos faz pensar muito. Será que se hoje eu fosse chamado para o plano espiritual e ao lá despertar, eu encontrasse com outras pessoas, tem alguém que eu vou ter vergonha de encarar? Porque a gente nunca pensa nisso, né? A gente acha que vai viver 200 anos, que depois que partir daqui não vai encontrar com nenhum vencido do outro lado, né? Vai encontrar sim. Principalmente com aqueles que a gente magoou, ofendeu, prejudicou. Esses estão lá esperando para cobrar a dívida. Estão lá esperando para dizer: lembra aquilo que você me fez, assim, assim, assim. Então, a gente precisa ter a consciência de que estamos tentando fazer o melhor. Errar, erramos. E vamos errar muito ainda. Mas precisamos ter a consciência de que estamos nos esforçando. O esforço é um trabalho contínuo. Nós tem atitudes que são assim, aparentemente bobas, coisas insignificantes da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que podem representar equívocos e que nós precisamos reparar. Podem ser comportamentos que precisamos mudar. Por exemplo, fui agressivo com um companheiro de trabalho? Será que eu fui indelicado com aquela pessoa no dia de hoje? Eu acho que amanhã eu preciso pedir desculpas e vou tentar não fazer mais assim. Eu deixei de dar atenção a uma pessoa que precisava da minha ajuda na hora da pressa, né? Na hora da correria. Às vezes a gente deixa passar batido, não dá aquela atenção especial. Talvez aquela pessoa precisasse apenas de uma palavrinha. Eu não fui atenciosa o suficiente. Da próxima vez eu vou tentar ser mais atenciosa, vou tentar, né, deixar de lado os meus problemas, a minha pressa, a minha correria e dispensar um minutinho de atenção que pode ajudar muito alguém que esteja precisando. Será que eu optei pela mentira fácil para me livrar de um compromisso? A gente faz muito isso. Né? Alguém nos chama para alguma coisa e a gente não está com vontade, não está afim, né? E aí inventa uma desculpa. Será que está certo isso? Será que não é melhor ser sincero? Falar a verdade? É algo que a gente precisa refletir também. Porque a mentira é um vício. E quando a gente se acostuma a mentir com coisinhas pequenas, a gente vai depois aumentando e vai começando a mentir com coisas importantes. Porque isso é um vício. E se a gente não domina enquanto ele está pequenininho, ele vai crescendo. Será que eu guardei mágoa, rancor daquela pessoa que foi ríspida comigo? Vamos tentar olhar um lado do outro. Não vou guardar essa mágoa no meu coração, não vou ficar com rancor. Talvez ela estivesse num momento difícil, né? Vamos ser mais tolerantes, mais indulgentes. Será que eu tenho sido um bom companheiro dentro de casa para minha família? Eu tenho colaborado nas tarefas domésticas? Porque a família é uma sociedade, é a primeira sociedade. E se nós não soubermos viver em colaboração, né, em regime de cooperação dentro de casa, nós não vamos ser cooperadores na sociedade. Então é importante que cada membro da família, dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, contribua para a organização, para a higiene, para que o ambiente fique agradável, para que a convivência seja melhor.
A gente mora em família, não são elementos isolados, nós somos um grupo. Então, o que um faz afeta todo mundo. São pequenas atitudes que muitas vezes exigem um certo esforço da nossa parte. A princípio nós vamos precisar fazer algum esforço. Mas com a repetição, com a continuação, vão se tornando hábitos que passam a fazer parte da nossa conduta. E aí a gente vai agindo e vai praticando sem precisar fazer esforço. A gente age de forma natural. É aquela casa mental do Calderaro que explica, né? A nossa mente tem os comportamentos que nós já adquirimos, que nós já solidificamos como conduta padrão nossa. Tem aqueles que nós estamos tentando alcançar para que se tornem uma conduta padrão. Então, se nós nos esforçarmos, tudo aquilo que a gente faz hoje em dia, que é automaticamente, as outras coisas também vão ser feitas automaticamente. A repetição faz isso. Quem dirige sabe. Tem atos que a gente pratica na direção de um veículo que você nem pensa para fazer, você faz automaticamente. No começo, quando a gente tira a carteira de motorista e começa a dirigir, né, sem muita prática, sem muito jeito, a gente vai com muito cuidado, presta bem atenção. Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que dar seta para cá, agora eu tenho que dar seta para lá, e a gente vai com muito cuidado. Mas depois de algum tempo, você faz tudo mecanicamente. Você não para pensar em cada uma daquelas atitudes. Assim é o nosso comportamento. As coisas simples do dia a dia vão se tornando atitudes mecânicas para nós. Então, vamos tentar adicionar a essas atitudes mecânicas esses pequenos atos que podem fazer de nós pessoas melhores, que podem nos ajudar a crescer como seres humanos, que podem nos ajudar que aos poucos, em todos os setores da nossa vida, nós consigamos construir atitudes, comportamentos, condutas que nos elevem, que nos tornem criaturas melhores, que nos ajudem a ampliar a nossa percepção espiritual, para que a gente possa chegar ao nível de perceber Deus, de limpar a nossa alma, de adquirir esse coração puro de que Jesus fala, para que possamos ver, sentir a presença de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que o Espiritismo não é uma religião cristã. Porque nós não entendemos Jesus como Deus. A doutrina espírita nos mostra Jesus como Filho de Deus, criado por Deus, tanto quanto qualquer um de nós. Jesus não é Deus, ele não é o Criador, ele não é o Pai, não é essa inteligência cósmica. Jesus foi criado por Deus. E não foi criado por Deus já perfeito. Porque Deus não cria ninguém perfeito. Ele cria todos os espíritos com capacidades, com potencialidades, com condições de atingirem a perfeição. Não fomos criados perfeitos, mas perfectíveis. Todos nós temos possibilidade de atingir a perfeição. Jesus caminhou toda uma estrada evolutiva, venceu todas as barreiras, adquiriu todas as virtudes e chegou ao mais alto grau de perfeição espiritual. O espírito mais perfeito que já pisou no nosso planeta. E veio aqui para quê? Para nos ensinar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ele veio nos ensinar o caminho para chegarmos até o Pai. Assim como ele conseguiu chegar. Aí está uma grande diferença entre
a orientação que a doutrina espírita nos dá e o que outras crenças cristãs oferecem. Porque quando você pensa que Jesus é Deus, e aí a gente fala assim, nossa, Jesus ensinou o perdão, Jesus ensinou o amor, ensinou a fraternidade, ensinou a caridade. Ah, mas Jesus é Deus, né? Eu não sou Deus. Aí fica difícil. Mas quando você entende que Jesus não é Deus, que Ele chegou a tudo isso porque Ele se esforçou, então aí é outra história. Então aí você pensa, se Jesus conseguiu, nós também podemos conseguir. Ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. E quando Ele falou isso, Ele não se referia apenas às curas, né? Às desobsessões, a todos aqueles fenômenos tidos como milagres que Ele realizava. E Ele disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso inclui também a caminhada evolutiva que Ele empreendeu e que todos nós podemos também empreender. A doutrina espírita nos mostra que este grau de elevação, de depuração espiritual, nós podemos conseguir com o nosso esforço, não esperando favorecimento da divindade, não esperando nenhum presente de Deus, porque Deus não privilegia ninguém. Ele não dá de presente para ninguém a salvação. Não adianta você ficar dias e dias orando, rezando, jejuando, né, fazendo sacrifícios materiais, físicos, achando que com isso Deus vai te dar a salvação. Não vai. A salvação é você que vai conquistar. Deus te dá todos os elementos. Eu costumo dizer que Deus nos dá todo o material de construção, mas a mão de obra é nossa. Né? Nós somos espíritos em construção, né? Não estamos acabados ainda. Deus nos dá os materiais, mas nós temos que saber utilizar e construir essa evolução, essa depuração espiritual. Agora, se muitos não reconhecem o espiritismo como uma religião cristã, muitos não reconhecem o espiritismo nem como religião. Para muitos, o espiritismo não é religião. Porque não tem sacerdotes, não tem rituais, não tem cerimônias, não tem paramentos, imagens, não tem uma organização hierarquizada. Então não é religião. Mas nós vamos buscar lá na origem da palavra religião, que vem de religarem. Religar a criatura ao Criador. Esse é o sentido de religião. Nós viemos de Deus e a Ele voltaremos. A Ele nos religaremos. Então a religião é aquela que nos faz criaturas melhores. E à medida que nos tornamos criaturas melhores, nos aproximamos de Deus. Não é isso que o Espiritismo faz? Não é isso que a doutrina espírita nos proporciona? A doutrina espírita, bem compreendida e bem vivida, nos dá a oportunidade de crescermos espiritualmente, de nos libertarmos das nossas mazelas, das nossas imperfeições, de conquistarmos essa elevação espiritual que nos aproxima de Deus. Sem impor regras, né, sem obrigações, sem proibições, apenas nos dando a noção exata da nossa responsabilidade em função das escolhas que fazemos. Paulo apóstolo nos disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, você é permitido, para a gente tudo é permitido, tudo é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Aí cabe cada um de nós decidir. Eu posso fazer isso, não posso? Posso. Agora, que consequência isso vai me trazer? Vale a pena?
Compensa? Estou disposta a assumir a consequência? Aí a escolha é nossa. Então Deus não nos castiga, não nos premia, não privilegia ninguém. Apenas estabelece leis justas, perfeitas, que dão a cada um segundo suas obras. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade está nas nossas mãos. A doutrina espírita nos ensina que Deus está em toda parte, que Deus é onipresente. Então, onde quer que estejamos, estaremos na presença de Deus. Já pensaram nisso? Onde quer que estejamos, o que quer que façamos, estamos na presença de Deus. Deus nos observa, Deus nos cuida, Deus nos olha, nos ajuda, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Será que nós estamos sendo dignos dessa companhia? Será que nós estamos sendo dignos da presença de Deus em nossas vidas? Em todos os lugares onde nós estamos? É isso que a doutrina espírita nos traz. Uma orientação, um esclarecimento a mais para que possamos compreender Deus como essa inteligência, como essa força, essa energia que comanda tudo que existe no universo. Desde aquela formiguinha que o Chico Xavier foi salvar, até os mais distantes mundos, tudo isso é coordenado, é administrado, é comandado por Deus. A grandeza de Deus é incalculável para qualquer um de nós. E para que nós possamos sentir a presença, que nós possamos perceber a ação de Deus em nossas vidas, em nosso mundo, somos convidados a adotar uma conduta mais ética, um comportamento mais moralizado, uma vida mais balizada, mais fundamentada nos princípios cristãos, que a doutrina espírita nos traduz com tanta clareza, com tanta lógica e que faz para nós tão fácil entender. Não é tão fácil praticar, mas isso a gente vai se esforçando e vai conseguindo. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine as nossas mentes, para que nós possamos cada vez mais nos sentirmos próximos desse Pai amoroso. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.